Hello, guys! Bom, hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre duas coisas muito utilizadas no inglês, tá? Bom, para vocês só se localizarem, eu tô explicando, vou explicar o superlative adjectives, que é o que tá na page 49, e também o can e can't for rules, que está na page 51, tá? Então, primeiro, vou falar um pouquinho sobre superlative adjectives, tá? O que é importante lembrar, a gente já viu antes aqui, deixa eu achar, aqui. Então, a gente falou bastante já aqui na nossa apostila sobre os comparatives. Voltando aqui mais um pouquinho, aqui. Né? Então, os comparatives, que é quando você compara duas coisas, dois grupos, né? A gente fez aqui a page 27, a page 29, e a gente viu que tem uma regrinha para quando os adjetivos são curtos, outra regrinha para quando os adjetivos são longos. Depois, um pouquinho mais para frente, a gente falou ainda sobre os comparativos, mas aqui os de igualdade e os de inferioridade, né? O as e as, quando você compara duas coisas igualmente, o to ou not enough, que é uma maneira de usar nos comparativos, né? E agora a gente vai falar também sobre isso, mas agora são superlativos, tá? Os superlativos a gente usa para quando a gente não vai comparar uma coisa com outra coisa, né? A gente vai comparar uma coisa com todo o grupo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, que que a Marta é a melhor jogadora do futebol feminino no mundo. Então, quando a gente fala isso, a gente não está comparando a Marta com uma outra jogadora, a gente está comparando a Marta com o grupo de jogadoras, né, do mundo. Então, isso que é o superlativo, é quando você está comparando uma coisa com todo o resto do grupo. Então, aqui tem alguns exemplos, assim como nos comparativos tem a regrinha dos adjetivos curtos e a regrinha dos adjetivos longos, no superlativo também tem essa regrinha, tá? Então, quando o adjetivo é curto, essas são as regrinhas. Então, ó, he's the tallest student in the classroom. Então, eu tô dizendo que ele é o aluno mais alto da sala. Eu não tô comparando ele com outro garoto, ou ele com uma garota, ou ele com, não sei, mais uma pessoa. Não, eu tô comparando ele com todos os outros alunos da sala, tá? Então, ó, o adjetivo, nesse caso, é o tall, que significa alto, né? Para eu dizer que ele é o mais alto, eu vou acrescentar no adjetivo o est, tá bom? E aí vai ficar tallest, tá? Que significa mais alto. Só que quando a gente fala ele é o mais alto, eu não falo ele é mais alto da sala, eu falo ele é o mais alto, né? Então, sempre precisa ter antes do adjetivo o the, o the aqui, esse the. Sempre, né? Então, vocês vão ver aqui, 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 sempre vai ter o the nos superlativos, tá? Então, he's the tallest student in the classroom. Então, no geral, você vai acrescentar o est, tá? No adjetivo, e aí vai ficar superlativo. Então, de alto fica mais alto, tá? My aunt is the funniest person in my family. Então, a minha tia é a pessoa mais engraçada da minha família. Eu não tô comparando minha tia com minha outra tia, ou minha tia com a minha mãe. Não, eu tô comparando a minha tia com todas as outras pessoas da minha família, tá? Só que o adjective é funny, né, que é esse aqui, ele, funny, termina com Y. Toda vez que o adjetivo terminar em Y, você vai tirar o Y, tá vendo aqui, menos Y, e vai adicionar o IEST, tá bom? Não é só o EST. Você vai tirar o Y e acrescentar o I também, então vai ficar IEST. Então, de funny fica funniest, tá? E não pode esquecer do the antes, the funniest.
E aqui, my neighbor's house is the biggest in my neighborhood. Então, estou dizendo que a casa do meu vizinho é a maior da minha vizinhança. Então, eu não estou comparando a casa do meu vizinho com a minha. Eu estou comparando a casa do meu vizinho com todas as casas da minha vizinhança, tá? Então, ó, big, o adjective big, ele é B, né? B-I-G. Ou seja, consoante, vogal, consoante. E, né, lembra que tem a regrinha. Se é consoante, vogal, consoante, você vai duplicar, double consonant. Então, você vai duplicar a consoante. Então, de big fica biggest, tá? Então, você vai acrescentar mais uma consoante e est, tá? E nunca pode esquecer do the. Então, essa é a regrinha dos small adjectives. Os big adjectives ou long adjectives, eles são diferentes, tá? Você não vai acrescentar nada depois do adjetivo, né? O adjetivo aqui, no caso, beautiful. Você não vai acrescentar nada depois, não vai ficar beautifulest ou beautifuliest, nada disso. Você vai colocar antes dele the most, tá? The most beautiful. My sister is the most beautiful girl in my family. Então, a minha irmã é a garota mais bonita da minha família. Eu estou comparando minha irmã com todas as outras pessoas da minha família, ok? Então, quando o adjetivo é longo, no caso beautiful, no caso interesting, então, ao invés de colocar alguma coisa depois do adjetivo, você vai colocar antes, que é o the most. Harry Potter is the most interesting movie in my opinion. Tá? Então, a mesma coisa, ó. Interesting é um big ou long adjective, né? Então, como ele é longo, eu vou antes dele colocar o the most e não depois, ok? Essa é basicamente a regrinha de como deixar, como formar os superlativos, tá? Então, aí aqui vocês façam essas atividades, tá? Da page 49, depois dessa explicação. E agora eu vou explicar a 51. Bom, a 51 tá falando sobre can e can't. Em algum momento a gente já viu isso, tá? Mas só para entender, can e can't é um verbo, né? A gente chama de modal verb em inglês, que a gente utiliza para falar, nesse caso, né, sobre regras, o que você pode e não pode fazer, tá? Também tem o caso de falar o que você consegue e não consegue fazer, mas nesse caso que a gente vai ver na page 51, tá falando sobre rules, sobre regras, tá? Então, ó, o can é a frase afirmativa e o can't é na negativa, tá? Can't é a junção de can e not. E aí a abreviação fica can't. Ó, então a primeira frase. You can't use the hands in a soccer game, but a goalkeeper can use the hands. Então, ó, você não pode usar as mãos em um jogo de futebol, né? É uma regra, você não pode usar as mãos. But a goalkeeper, então um goleiro pode usar as mãos, tá? Então, ó, regras do jogo. Can't, não pode tocar a bola, um jogador comum, né, da linha, não pode tocar a bola, mas o goleiro pode. Então, ó, o can't é para dizer que não pode, que essa regra não pode, que é uma regra que não pode acontecer, e o can, que pode. You can use your cell phone during the break, but you can't use it during the classes. Então, ó, você pode usar o seu celular durante o intervalo, mas não pode usar durante as aulas. Essa é uma regra da escola, né? Então, o can dizendo que você pode usar durante o intervalo e o can't dizendo que você não pode usar durante as aulas. He can't ride a motorcycle because he is 16 years old. Esse Y-O significa years old, tá bom? Como se fosse uma abreviação. But he can ride a bike. Então, ó, ele não pode andar de moto porque ele tem 16 anos, mas ele pode andar de bicicleta, tá? Então, aqui também são regras. Então, todas essas aqui são exemplos de regras que a gente utiliza o can e o can't, ok? Aí, finalizando aqui, vocês façam a page 51, que está falando sobre isso, tá? E aí é só
depois tirar uma foto e enviar para mim, ok? E aí, para a gente corrigir na nossa próxima aula, na terça-feira, essas páginas. Ok, guys? Thank you.